Olá pessoal, estamos aqui para a nossa 25ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai aprender como fazer um gráfico de hastes, né? Utilizando o Matplotlib, que vai ser então a gente vai utilizar o stem, que significa tronco, né, em inglês, mas alguns falam stem, mas é stem, né? Então a gente vai utilizar esse stem. Então vamos lá. Para a gente fazer um gráfico de hastes, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar os nossos pacotes, né? Importar os pacotes que a gente vai utilizar que a gente já sabe que a gente vai utilizar o matplotlib.pyplot, a gente vai importar ele como PLT, e também vamos importar o nosso pacote NumPy como NP. Então, vou deixar ele já importado aqui, dessa forma. A gente vai definir esse gráfico de hastes. Ele é com o gráfico de barras que a gente viu, só que em vez de barra, vão ser hastes, né? Então, vão ser linhas, né? Dessa forma. Então vamos definir aqui os valores. Então, estou definindo valores, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode pensar aqui, por exemplo, como se fosse notas de uma turma. Então, a gente tem diversas notas, nota 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente vai ter frequências dessa nota. Então, por exemplo, 3 alunos tiraram nota 1, 7 tiraram nota 2 e assim sucessivamente, dessa forma, né? Então, é só um jeito de a gente pensar isso daqui, né? São as frequências e os valores. Então, a gente vai ter definido esses valores e frequências, e para a gente fazer esse gráfico de hash, a gente vai dar o comando plt.stem, dessa forma daqui, STEM, e entre parênteses a gente vai colocar os valores, o eixo x, né, do gráfico, e o eixo y, que vão ser as frequências de ocorrência. Aqui a gente está colocando, né, da mesma forma que a gente já viu no gráfico, quando a gente fez gráficos no Matplotlib, né, a gente vai colocar o nome do eixo x, que a gente dá o comando plt.xlabel, escreve o nome aqui entre aspas, o nome do eixo y, eu coloquei aqui frequência, o título, né, plt.title, como a gente também já sabe, né, eu chamei aqui de gráfico de frequência com stem, dessa forma, e eu estou colocando uma grade nesse gráfico, então dá o comando plt.grid e entre parênteses o nome true, lembrando true com letra maiúscula para ele reconhecer aqui. E estou dando o comando plt.show. Então, dando Shift Enter, a gente vai ver aqui que foi criado um gráfico de hastes, dessa forma daqui, né? Então, aqui a gente tem o nosso gráfico de hastes. Com aquela configuração que a gente colocou, a gente tem esse gráfico daqui. E a gente percebe, então, que a gente vai ter as hastes, vamos ter os marcadores. Então, por exemplo, aqui, o valor 4, ele tem uma frequência de 6, que é justamente o que a gente colocou aqui, né? Então, aqui, por exemplo, 6, frequência 6 está atrelado ao valor 4. Então, a gente está tudo bem aqui com esse gráfico. A gente nota que surgiu uma linha aqui, sem a gente colocar nenhuma configuração, surgiu essa linha vermelha aqui, né? Essa linha vermelha é a base, ele faz essa base automaticamente. Mas como que a gente pode tirar essa base, né? Essa base fica um negócio perdido aqui embaixo. Para a gente tirar essa base, a gente vai ter que dar um comando dentro dessa parte aqui do plt.sim, a gente vai colocar o eixo x, o eixo y, e vai dar o comando basefmt igual a entre aspas, e deixa entre aspas vazio. Então, quando a gente dar esse comando, a gente vai perceber que agora o nosso gráfico não tem mais essa base vermelha aqui embaixo. Então, ele fica um gráfico dessa forma daqui, sem essa base, né? Então, recapitulando, para a gente retirar essa base, dá esse comando daqui com aspas vazio. E aqui são as mesmas configurações que a gente colocou ali em cima, né? É tudo repetido. Outra coisa que seria interessante a gente fazer é alterar esse estilo dessas hastes, né? Como que a gente faz isso? Vamos ver aqui. Para a gente alterar esse estilo dessa haste, a gente pode colocar, por exemplo, essa haste como sendo tracejada, ou traço ponto, ou dois pontos, ou só ponto, né? Como que a gente faz isso? Para a gente alterar essa configuração, né, esse estilo da linha da haste, a gente dá o comando line fmt igual a, e a gente coloca o estilo que a gente quer. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando, entre aspas, y, que a gente já vai ver o que é esse y. Estou colocando traço, traço, que significa tracejado, né? Então, vamos ver como que vai ficar aqui. Então, isso ficou dessa forma daqui. Note, né, que agora a gente estava lá em cima com azul, e agora, depois que a gente colocou esse estilo da linha, ele ficou amarelo, né? O que aconteceu aqui? Ele ficou amarelo porque a gente deu esse comando Y aqui, né? Então, esse comando, esse primeiro comando ali, ele é a cor, né? Então, por exemplo, Y de yellow, né? Então, é amarelo.
Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, um G de verde, green. Então, dando Shift Enter, a gente vê que o gráfico ficou verde. Então, é interessante vocês pesquisarem aí quais que são as iniciais que representam as letras, porque, por exemplo, o preto, como a gente vai ver mais à frente, é representado pela letra K, não pela letra B, como por associação a gente esperaria, né? Mas então vocês podem pesquisar essas abreviações de cores aí no Google e utilizá-las aqui, né? Então eu vou deixar aqui amarelo, dois traços, então a gente tem o tracejado, como a gente viu, mas a gente pode colocar, por exemplo, um amarelo, 2 pontos, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Amarelo, 2 pontos, ele ficou amarelo, e o que aconteceu foi que esses 2 pontos indicam pontilhado, então a gente tem linhas pontilhadas dessa forma que está representada aí. E se a gente tira essa cor daqui, vamos ver o que acontece, ele volta para a cor padrão, né? Então ele fica com a cor padrão. Então você pode ou não colocar uma cor específica aqui no início. A gente também pode alterar esses marcadores, né? Então como que a gente configura esses marcadores, né? A cor do marcador e o formato desse marcador. Aqui o automático são bolinhas, né? Então coloca automaticamente bolinhas. Mas a gente pode alterar esses marcadores. Como que a gente faz isso? Para a gente alterar esses marcadores, a gente vai dar o comando marker fmt. Lembrando que é tudo dentro do plt.stem, dessa forma daqui. Então, dando esse comando marker fmt igual a, entre aspas, e aqui dentro a gente vai colocar primeiro a cor, da mesma forma que a gente viu ali em cima, a inicial da cor, e segundo, o tipo de marcador. Então, aqui o que a gente tem é o seguinte, uma cor verde, G de green, e a gente vai ter um marcador, que é uma bolinha, né? Então, quando a gente dá o Shift Enter aqui, a gente vê que o nosso marcador, né, agora ficou verde. Lembrando que eu deixei a configuração do estilo de linha tracejado em amarelo, né? Então, agora a nossa linha está amarela, da mesma forma que a gente viu ali em cima, e o nosso marcador está uma bolinha verde, dessa forma apresentada aqui. Só que a gente tem outros tipos de marcadores, né? Por exemplo, se eu quiser só alterar a cor desse marcador, por exemplo, eu vou colocar aqui um azul, B de blue, né? Então, uma bolinha azul. Então, ele ficou uma bolinha azul dessa forma. Mas se eu quiser outros tipos de marcadores, eu posso colocar um quadrado verde, né? Então, por exemplo, um quadrado verde. O verde representa o G de green e o quadrado é o S de square, né? Então, a gente vai ter um quadrado verde. Então, com essa configuração, a gente ficou com esse quadrado verde. E um outro exemplo aqui que a gente tem é o triângulo preto, né? Então, aqui que é a pegadinha. Se a gente coloca B, vai sair azul, né? Então, como a gente acabou de fazer aqui. Então, como que é preto? O preto, a abreviação do preto é um K, né? Então, a gente vai colocar um K. E para a gente fazer um triângulo, a gente vai colocar esse acento circunflexo. Então, dando Shift Enter, a gente vai ver que agora os nossos marcadores são triângulos pretos. Então, eu recomendo vocês a verem, né, todos os tipos de marcadores possíveis para esse comando, que tem vários, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado!